Fala, meus queridos! Eu sou o Gerson de Freitas, bem-vindo ao meu canal e vamos lá para mais uma análise de fundos imobiliários, para uma análise de ativos. E aqui eu já deixo bem claro que não é uma análise técnica, porque eu não sou analista financeiro, então é uma análise de um investidor, pessoa física, de que o porquê que eu tenho esse fundo na minha carteira. E podendo responder a sua pergunta, o BCFF11 vale a pena? Ainda vale a pena investir neste fundo imobiliário? Então hoje eu vou falar alguns pontos de vista que me alegra tê-lo no meu portfólio. Eu tenho ele tanto na minha carteira pública quanto na minha carteira privada. Então é um fundo que eu gosto muito, então eu tenho ele tanto na pública que eu exponho para vocês, quanto na minha, que é para minha aposentadoria, para minha visão previdenciária. Então, o tique dele aqui é BCFF11, então ele é um fundo de fundos da BTG, né? Aqui a cotação dele finalizou hoje 9,11. Eu tenho aqui o status invest também 9,11. Ele está pagando um dividend yield, né? Ou seja, quando os proventos que ele paga anualmente, dividido todo mês. Aqui no Investidor 10, ele está pagando 9,16% ao ano, e no Status Invest está um pouquinho mais, 9,22%. Então é uma margem de erro dependendo do cálculo do site, que eu sempre digo, né? O PVP dele atualmente está abaixo do mercado, né? Então vamos ver aqui no Status Invest, em ambos ele está aí 0,92, 0,93, ou seja, para cada R$ 1 aplicado no BTG Pactual Fundos de Fundos, na verdade você está pagando 93 centavos. Então você compra R$ 1 por 93 centavos, ou seja, está barato, né? Está com desconto comprar este fundo. Liquidez diária desse fundo está maravilhosamente bem, principalmente, né, depois do que foi feito agora recentemente, que foi o desdobramento de 1 para 8. Eu acho que é isso, não tenho certeza, mas acho que é isso aí. De 1 para 8 foi feito o desdobramento do BCFF11, que antes era 70 e poucos reais a cota, agora ele está base 10, né? Mas custando aí R$ 9. Aqui ele vai falar, ó, recálculo considerando desdobramento dos agrupamentos. Então, o que ele está pagando? Ele está pagando exatamente 7 centavos por cota. Então, a cada 8 cotas, você tem o que pagava uma cota antes. A liquidez diária dele está muito boa, como eu falei, principalmente depois do desdobramento, ficou mais fácil comprar e vender, né? Ele se tornou mais atrativo para pequenos investidores que não têm tanto capital para investir todo mês em muitas cotas do BCFF11, principalmente às vezes a pessoa quer diversificar, então compra uma do BC hoje, uma do fulano outra, né? Então hoje uma cota antes, compra 8 cotas, né? Dá meio que elas por elas, mas se tu quiser comprar menos, com R$ 10, tu já consegue comprar uma cota hoje. Então a gente pode ver que a variação, né, nos últimos 12 meses é positiva, né? Ele vem ganhando aí uma valorização. Aqui no status VET está 13%, no investidor 10 está 23%. Ó, alguém está sabendo de coisa a mais aí. Então, ele mais consideravelmente teve, né, uma valorização nos últimos períodos. Se tu já tem ele há mais tempo, tu vê pela tu vê pelo próprio custo médio, né? Se a gente voltar aqui na minha carteira, a gente vê pelo custo médio, isso que faz pouco tempo, poucos meses que a gente abriu essa carteira pública, mas ó, ele tem um crescimento de 2%
já desde que eu adquiri, ou seja, eu comecei a comprar na casa dos 8 e alguma coisa, né? Conforme vai comprando, vai aumentando o custo médio. E ele tá 9,11, ou seja, eu tô com 20 centavos aí, mais ou menos, de lucro. Uma variação de 2%. Então, é um fundo muito interessante. E qual que é o portfólio desse fundo? Vamos ver se a gente acha aqui. O BTG, o investidor 10 é um pouco diferente, né? Eu não cheguei a ver direitinho aqui. Mas qual que é o portfólio, né, que eu gosto de olhar aqui no Status Invest? Ele tem um portfólio quase que híbrido, né? Ele tem um imóvel físico com zero vacância, só que está só em um estado, que aqui não fala. E por ele ser um fundo de fundos, os famosos FOFs, que são chamados, ele investe em outros fundos imobiliários. Então a gente pode ver aqui, são 7 páginas de fundos imobiliários, desde fundos de papéis, fundos de hotéis, fundos de shoppings, logísticas, lajes, hum, bastante papéis, misto, educacional, né? Indústria de logística, laje corporativa, hotéis de novo, papéis, shoppings. Então ele tem um misto aí, acho que não tem mais nenhum novo, indefinido. Ele tem um misto de fundos, outros fundos de fundos. Ele tem um misto de fundos que é gerenciado para poder ter uma carteira bem diversificada e manter a linearidade nos pagamentos. Então, aqui por segmento, aqui a gente consegue ver que está bem diversificado, um pouquinho mais focado em papéis, que é o que gera um pouco mais de caixa, mas os demais está bem diversificado. E como geralmente os fundos têm, ele tem também um pouco de exposição em CRIs e outros fundos fechados. Então, ele é um fundo muito interessante, mantém seus pagamentos aqui é o patrimônio líquido dele aumentou, e ele mantém seus pagamentos em dia e dificilmente ele sai da curva. Se a gente pegar aqui, ó, os últimos 12 meses, praticamente ele manteve os 0,7 centavos. Em 2022, ele manteve os 7 centavos. Então, apenas no primeiro semestre de 2022, ele chegou ali 0,67. Mas o seu padrão é esse. Lá em 2020, a gente está falando de pandemia, né? 0,5 centavos, né? Atualizados, que ele pagou 45 centavos. Então, mas no último ano ele teve uma linearidade de pagamentos dos seus dividendos. A gente pode ver aqui o gráfico, linha reta. E tudo indica isso, 2023 laranja, e tudo indica que em 2024 vai manter esse fluxo. São pagamentos gigantes? Não são, a gente está falando, né, de 9,22 ou 9,13. Vamos deixar aí 9,15% ao ano, mas são dividendos isentos de imposto de renda até o momento. Então, está pagando aí basicamente quase a mesma coisa que a Selic atualmente, que tende até o final de 2024 aí cair para 8, 9% é a projeção. Então, até o final do ano, mantendo esse índice aqui, esse fundo ele já está atrativo, já é melhor que renda fixa e ele vai estar muito mais atrativo até o final do ano. Então, é possível que ele se valorize com isso, conforme a renda fixa vai caindo, os juros, a bolsa em si, né, os fundos imobiliários tende a se valorizar. Por quê? Porque o pessoal faz aquele efeito manada de agora a renda fixa está em alta, vai todo mundo para renda fixa. Agora a renda variável está em alta,
todo mundo para renda variável. Então a gente tem que estar no meio, entendeu? Abraçando os dois lados. Eu abraço a renda fixa e eu abraço a renda variável ao mesmo tempo e eu pego esse boom de valorização. Em vez de pagar mais caro, como o pessoal que migra efeito manada, agora vamos para a renda variável. Eles vão vir aqui já pagando mais caro, a gente vai estar ganhando dinheiro em cima deles. Quando eles vender, porque deu uma caída na Bolsa de Valores, e começarem a migrar para renda fixa, a gente vai lá e compra mais barato deles. Então a gente tem que estar ali no centro fazendo a gestão da carteira. Então acabei saindo um pouco aqui do tema, que é o fundo. Então, para concluir, é um fundo muito interessante. Não vou dizer que é uma indicação, porque não é indicação, não sou analista financeiro, não sou corretor de ativo, então não tenho certificação ainda para indicar fundos. Mas o que que eu vou indicar desse fundo? Para você dar uma olhada nele. Estuda o portfólio dele, estuda os números dele, né? Veja as projeções de juros, de Selic, né? De, enfim, de governo. Olha as projeções da bolsa e faça a sua reflexão se vale a pena ter no seu portfólio. Então, e é um fundo base 10 e com R$ 10 hoje você já compra uma cota. Então, fundo super acessível, fundo relativamente que paga muito bem, está falando de 9% ao ano, né, comparado a outros fundos mais conservadores ou outras empresas aí que pagam abaixo dos 7% ao ano. Então, ele é um fundo que está ali pagando sempre a mesma coisa todos os meses e parece que ninguém está vendo. É um fundo muito bom para iniciar também, por ser um ativo base 10 nesse momento. E ele está aí pagando os seus 7 centavos por mês. Por enquanto, ele ainda está descontado, né? 0,93 é o PVP dele, o preço sobre o valor patrimonial. Então, no momento ainda ele está descontado, mas ele já está em crescimento. Então, talvez seja a melhor hora de comprar. Não sabemos. Nunca a gente vai saber a melhor hora de comprar, se é o topo ou se é o fundo. Não tem como saber. Sempre tem mais para subir e sempre vai ter mais para descer, até chegar a zero. Então, o meu relato sobre esse fundo é isso aí. Se você é novo no canal, não esquece de se inscrever, ajuda o canal dando joinha. Comente aí o que você acha desse fundo, se você tem ele na carteira, se você tem previsão de adquiri-lo, caso não tenha. E também deixe o que você quer aqui no canal, porque aqui eu venho para compartilhar conhecimento, né, o meu lado, a minha visão, de forma que eu enxergo as coisas, de forma mais clara, de forma mais objetiva e de forma mais solta aí para tentar entregar para vocês conteúdo de qualidade e conteúdo que seja relevante para vocês. Então deixe aqui no comentário o que que vocês querem que eu poste, que eu irei trazer aqui no canal para vocês. Então, meu muito obrigado e até o próximo vídeo.